Aí eu pergunto a vocês, todo gradiente de prótons que foi gerado aqui deve ser usado como energia potencial para síntese do ATP? Tudo deve virar ATP? O que é que vocês acham? É até não interessante utilizar tudo, porque vai que acaba, né? Então tem que intrinsecamente aqui tem que ter alguma forma de autorregulação, além da própria demanda em si, né? A gente começou a aula passada falando sobre isso, o intercâmbio. Lembrem sempre disso, intercâmbio ATP-ADP. É isso que está acontecendo aqui. A gente começou a aula passada falando desse intercâmbio aqui, né? Então, o final da história é o início. Isso aqui é um ciclo também. Então, a gente agora está aqui. É óbvio que nem tudo pode ser aproveitado para sintetizar esse ATP. Uma hora, a gente fez essa estimativa de 38 moléculas de ATP a partir de cada molécula de glicose, mas na verdade isso não vai acontecer. Aquilo ali é a capacidade máxima. É interessante que na cadeia transportadora de elétrons existe algum regulador intrínseco que deixe, por exemplo, alguns desses prótons voltarem para a matriz, e quando isso acontecer, essa energia não ser aproveitada para a síntese do ATP. É como se fosse uma reserva desse gradiente. Mas para gerar essa reserva, essa energia tem que ser, tem que emanar de alguma outra forma, tem que ser aproveitada de alguma outra forma. Qual vai ser a forma, gente? Calor. A cadeia transportadora de elétrons vai ter uma enzima, que agora a gente vai falar sobre ela, que vai ser capaz de deixar vazar de volta para a matriz alguns desses elétrons via esses hidrogênios, que não vai diretamente contribuir para o gradiente mais, para a síntese do ATP. Porém, se ele não está sendo aproveitado para gerar força motriz para a síntese do ATP, essa energia tem que escapar para algum lugar. Tem mais para onde escapar quando não tem mais ninguém aproveitando, gente. A energia vai virar calor. No final da história acaba sendo o calor. Quem faz isso? Prazer, enzima desacopladora, que é a UCP. Existem várias, a gente fala bastante sobre a UCP1. Aqui é o que a gente está falando a respeito, ó, que é a esquerda, cadeia transportadora de elétrons, complexo 1, 2, 3, 4, coenzima aqui, tá, tudo que a gente falou até agora está aqui. Aqui está a ATP sintase, aproveitando a passagem desse elétron, que transforma essa energia potencial em força motriz para alterar a conformação mecânica dessa ATP sintase, que aproveita essa força motriz de alteração mecânica para gerar um tipo de energia que pode ser aproveitado para ligar o fosfato ao ADP, gerando ATP, porém nem todo esse gradiente vai ser aproveitado. É interessante que a gente tenha uma reserva para ele. Ele não pode ficar acumulado aqui, senão não vai ser reserva, vai ser energia potencial, né? E como é que vai ser essa reserva? À medida que essa proteína UCP deixa alguns prótons vazarem de volta para a matriz mitocondrial, esses prótons eles ficam instáveis, porque eles não têm mais para onde ir. Isso eu estou falando, gente, de um vazamento. Por que eu estou falando de vazamento? Porque eles não estão sendo transportados por nenhum complexo, ou seja, eles não estão interferindo em nenhuma uma relação de oxidação nem de redução, que até então era isso que permitiu o elétron ser passado adiante, né? Era algo oxidando, reduzindo. Não é o que está acontecendo aqui. Ele simplesmente está vazando. Ele tem que reagir com alguém. Isso aqui é instável. É um hidrogênio com seu elétronzinho doido para reagir. Mas ele não está reagindo. Ele está simplesmente vazando. Ele está passando por essa CP. Tudo que busca reação e não encontra, gente, é algo que está bastante estimulado, mas está instável. Isso aqui vai agitar moléculas. Moléculas se agitando, a gente começou falando disso acontecendo onde? Lembra que eu falei lá no Sol, na estrela mesmo, elétrons se agitando, isso gera o quê? Elétrons se agitando, isso gera uma mudança eletromagnética que é responsável por gerar calor. Calor se manifestando na forma de ondas na frequência infravermelho.
É assim que a nossa célula consegue aproveitar também esse gradiente eletroquímico para gerar calor. Inclusive, quando o nosso metabolismo aumenta, no caso de um exercício, por exemplo, que a atividade mitocondrial começa a aumentar bastante, gente, proporcionalmente, o calor gerado na célula aumenta muito. Voltando lá para o início da aula, não sei se vocês lembram, 60% na verdade é aproveitado para gerar calor, 40% é que é para ATP. Grande parte, na verdade, vai virar calor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê, professor? A gente dá mais importância a gerar calor. Gente, gerar calor é muito importante para a nossa espécie e para outras espécies em geral, né? Além disso, o calor em si, aquela região esquentando, o músculo ativo, ou qualquer região que tem aquele conjunto de células que está metabolicamente mais ativo, se está sintetizando mais ATP de forma aeróbia, está tendo mais atividade mitocondrial, vai 60% vai virar calor. Calor, gente, ativa todo o sistema sensorial, sistema nervoso autônomo, para quê? Para não deixar essa temperatura subir. E isso vai fazer o quê? Vai retroalimentar o metabolismo. Por quê? Para não deixar a temperatura subir tanto, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a circulação, e é tudo que o organismo está precisando nesse momento de metabolismo acelerado. Ele precisa de mais frequência cardíaca, ele precisa de mais circulação, porque ele precisa que chegue mais oxigênio lá, e o calor estimula tudo isso. É aqui que acontece que o ciclo se completa, né? Porque a produção de calor, a termogênese, retroalimenta esse metabolismo que está se acelerando, a demanda energética já fez esse metabolismo acelerar, esse processo mitocondrial de síntese de ATP tem 60% dele, cerca de 60% é transferido para a capacidade termogênica do processo, e essa termogênese ativa todo o processo do sistema nervoso autônomo de acelerar o metabolismo também. Acelerando o metabolismo, a capacidade mitocondrial aumenta, mais ATP pode ser sintetizado, e assim por diante. Lembram desse gráfico? No início da aula passada, quando eu falei para vocês que mudança no campo eletromagnético é sinônimo de quê? De luz, é assim, a luz é isso, né? Porém, a luz visível é em uma frequência, é gerada em uma frequência que somente astros como o Sol ou coisas que pegam fogo, por exemplo, conseguem gerar essa quantidade de calor, né? Essa intensidade de energia térmica aqui, de calor. O nosso corpo não gera, passa longe de gerar energia o suficiente para emanar luz nessa frequência. Mas a gente aqui, ó, humanos, devido a todo esse processo que a gente viu até aqui, a gente produz luz sim, porém, uma frequência baixa, em terahertz, aqui abaixo do infravermelho. Não é à toa que existem câmeras infravermelho que fazem o quê? Tem sensibilidade a essa frequência e transformam essa frequência aqui em uma frequência visível, geralmente nessa proporção de tons de vermelho, né? Gerando esse tipo de imagem aqui, que é onde mostra a região do corpo onde tem mais termogênese, ficando mais vermelho. Ele está fazendo essa leitura dessa luz infravermelho que corresponde à geração de calor no organismo. Não é fantástico isso? E aqui no corpo humano, gente, começa também de forma bem oportuna a gente entender as diferenças metabólicas entre adipócitos, entre o próprio tecido adiposo. Essa região aqui, inclusive, com maior capacidade termogênica, não é à toa, além das regiões onde tem músculo, né, que se contrai, onde tiver músculo se contraindo, vai gerar mais calor, mas existe um tipo de tecido que fica mais nessa região aqui, onde está mais vermelho, que é onde tem maior acúmulo de tecido adiposo marrom. Tecido adiposo marrom tem muito maior capacidade termogênica que o tecido adiposo branco. A gente vê que a diferença entre um adipócito branco para um adipócito marrom é o quê? A função do adipócito branco é mais de estocar triacilgliceróis,
onde é que a gente não falou ainda de tecido adiposo, né? Eu só expliquei para vocês todo o processo do início ao fim, se é que existe início e fim da história, né? Na verdade, eu expliquei o ciclo para vocês. Agora a gente vai ver onde em que lugares desses ciclos entram outros processos que envolvem quem? O metabolismo do tecido adiposo, cujo triacilglicerol que formam os adipócitos podem ser transferidos em que? Quebrados em que? Metabolizados em que? Em ácidos graxos livres e glicerol. Isso acontece principalmente no adipócito branco. A capacidade do adipócito branco é maior em estocar triacilglicerol. O adipócito marrom já tem o que, gente? O que é isso aqui? Os CPs, a expressão de UCPs é muito maior no tecido adiposo marrom. Ele tem muito mais mitocôndria também. Então, ele tem essa capacidade metabólica toda direcionada para quê? Para termogênese. Se ele tem uma capacidade termogênica, uma vez que ele é ativado, inclusive quem ativa é todo o sistema de regulação neuroendócrina, que a gente vai falar nas próximas aulas também, o tecido adiposo marrom, devido a essa sua capacidade metabólica que repercute em capacidade termogênica, acabei de falar para vocês que capacidade termogênica aumenta o quê? Frequência cardíaca, aumenta metabolismo em geral. Se aumenta o metabolismo em geral, quem é que está de forma energética suprindo a necessidade energética desse metabolismo que está aumentando em resposta ao estímulo termogênico, principalmente o tecido adiposo branco, com seus triacilgliceróis que serão quebrados. Por isso que aumentar a capacidade termogênica significa aumentar, entre aspas, né, a queima de gordura também. Daí o raciocínio que a gente faz. O tecido adiposo marrom, então ele tem essa capacidade, é muito importante, mais importante ainda nos recém-nascidos, essa capacidade termogênica através da ativação das UCPs, que permite o quê? A termogênese sem tremer, termogênese sem haver contração muscular, por exemplo. Devido a essa capacidade, a gente tem a capacidade termogênica gerada pela contração muscular e tem a capacidade termogênica sem o organismo tremer, ou seja, sem músculo nenhum se contrair. Seria o que? O tecido adiposo marrom, a capacidade termogênica do tecido adiposo marrom. Isso é importante para a prevenção de hipotermia e muito importante também para a sobrevivência neonatal. É esse tecido adiposo marrom, esse adipócito marrom, que tem uma função importante em regular sua atividade das suas enzimas desacoplantes ou enzimas desacopladoras, que é essas UCPs que deixam esse gradiente de prótons vazar. Isso, por acelerar o metabolismo devido a essa termogênese, termina por ativar o quê? A regulação metabólica neuroendócrina, que quer acelerar o metabolismo em função de se responder a essa termogênese. A consequência disso é uma própria demanda metabólica. Essa demanda metabólica vai recrutar quem? A quebra de quem? Do tecido adiposo. Então, a consequência disso é regulação para menos de adiposidade, controlando ganho de peso, controlando glicemia, controlando níveis séricos e lipídios e assim por diante. Como isso tudo vai ser organizado é assunto para todas as nossas próximas aulas, quando a gente vai falando mais a respeito de tecido adiposo, tudo isso aqui vai ser compreendido dentro desses processos que está esse emaranhado de interrelações que sempre acontecerão. Quando você tem essa termogênese que aumenta a demanda metabólica, aumento da demanda metabólica significa o quê? Foi onde a gente começou nossa história. É um dos estímulos para o corpo ter mais atividade mitocondrial, sintetizar mais ATP. A termogênese é o final dessa história e ela estimula tudo isso também, né? Inclusive, a quebra do lipídio, o metabolismo do lipídio liberando os ácidos graxos já é conhecido como eles diretamente, gente, conseguem estimular a atividade das OCPs, mas não somente de forma direta.
o aumento da liberação dos ácidos graxos dará início a um processo de aproveitamento desses ácidos graxos para se gerar energia a partir deles, e esse aproveitamento dos ácidos graxos para gerar energia, a beta-oxidação, ela é altamente, é um processo bastante aeróbio, né? A gente vai entender por quê, que consequentemente também aumenta a função mitocondrial. Se aumenta a função mitocondrial, acelera o metabolismo e assim por diante. E é nesse ciclo que a gente vai continuar nossa aula de hoje para entender como é que o tecido adiposo participa de tudo isso. E aqui, como eu prometi para vocês, o entendimento da geração das espécies reativas de oxigênio. Eu falei para vocês que nesse processo de síntese do ATP, o oxigênio vai gerar água, né? Ele vai ser reduzido à água, ele vai reagir com as moléculas de hidrogênio para se reduzir à água. Eu falei para vocês que o oxigênio ele tem essa capacidade de receber um elétron por vez, né? Acontece que quando a atividade mitocondrial aumenta acima do que a própria presença do oxigênio está limitando, porque a demanda de oxigênio é a limitadora disso, né? Ele é o final de toda a história, ele é o aceptor final. Se esse oxigênio começa a não ser proporcional ao tanto de atividade mitocondrial que está acontecendo, o que é que pode acontecer em algum momento? Esse oxigênio não vai estar proporcional ao quanto de ATP essa capacidade mitocondrial vai conseguir sintetizar, e esse oxigênio não vai ser completamente reduzido à água, porque os hidrogênios que vão chegar lá para ele não estarão mais proporcional a todo esse processo. A redução parcial do oxigênio gera o que a gente chama de ânion superóxido, que é esse oxigênio reduzido parcialmente, que seria quem dá início a toda a cadeia que a gente chama de cadeia redox, porque esse ânion ele consegue ser convertido em outra espécie reativa de oxigênio, já nessa busca de se detoxificá-lo, porque todo ânion, gente, significa uma molécula que está com o elétron desemparelhado, está em desequilíbrio em alguma órbita eletrônica do seu átomo. Ele quer reagir com alguém para entrar em equilíbrio de novo. É altamente reativo, por isso que o nome se chama espécie reativa de oxigênio. Esse ânion superóxido, existe uma enzima que se chama superóxido dismutase, que faz com que esse superóxido seja convertido em outra espécie reativa de oxigênio, que é peróxido de hidrogênio, que também é uma espécie reativa de oxigênio, e assim por diante. Isso, quando vocês virem comigo mais lá no final do nosso curso a respeito de homeostase, redox, estresse oxidativo e tecido adiposo, a gente vai revisitar isso aqui. Eu só quero que vocês entendam agora, já que a gente está falando de mitocôndria e de cadeia transportadora de elétrons, que é onde tudo pode se originar, em que etapa desse processo a gente se encontra, ok? Inclusive, quanto maior a atividade mitocondrial, maior a probabilidade que tem de alguns desses oxigênios não serem reduzidos totalmente à água, de serem reduzidos parcialmente a superóxido, né? Quanto mais atividade, maior essa probabilidade. Mas não só isso. Quando isso acontece, quando essa atividade mitocondrial aumenta muito, quanto maior essa atividade, maior é a necessidade do organismo ter todo o seu mecanismo antioxidante funcionando corretamente para poder, de forma proporcional a esse superóxido, a essa quantidade de espécies reativas de oxigênio que está sendo gerado, para ele poder neutralizar tudo isso. Se houver algum problema que prejudique esse equilíbrio, esses mecanismos antioxidantes, é o que a gente chama, a partir daí, da instauração de processos de estresse oxidativo, que é o momento em que essa homeostase, que a gente chama de homeostase redox, está sendo quebrada, está sendo desequilibrada. Inclusive, algum mau funcionamento desses complexos, lembra que eu falei para vocês do citocromo C, da coenzima Q, qualquer mau funcionamento delas pode dificultar, atrapalhar a própria função mitocondrial, qualquer defeito na função mitocondrial, qualquer dano que a mitocôndria sofra, inclusive, aumenta também a proporção de gerar espécies reativas de oxigênio, já que ela vai perdendo a capacidade de
responder de forma proporcional ao próprio estímulo. Qual é essa forma proporcional ao estímulo da atividade mitocondrial? É reduzir o oxigênio na água, né? Se ela está perdendo essa capacidade, então aumenta-se a probabilidade de oxigênio ser reduzido parcialmente, gerando superóxido. Então, guardem isso. Mais na frente, sempre que a gente mencionar estresse oxidativo, em algum ponto a gente vai falar sobre cadeia transportadora de elétrons. Tranquilo? A título de curiosidade também, isso aqui, quando a gente vai falando de insulina e alguns processos anabólicos, a gente pode entender como é também que esse processo que a gente está, eu estou falando para vocês de estresse, né, de estresse oxidativo, o corpo se adapta a ele também. Então, pensem comigo, acompanhem o raciocínio. Exercício, por exemplo, um exercício intenso, ele vai estimular bastante todo esse processo. A mitocôndria, a capacidade, a função mitocondrial tem que ser capaz de responder proporcionalmente a esse estímulo metabólico que o exercício pode vir a ser, correto? Então, os momentos em que essa célula está enfrentando esse que a gente chama de desafio redox, essa probabilidade dela enfrentar um estado de estresse oxidativo está aumentando também, porque o seu metabolismo está acelerando. À medida que essa célula enfrenta mais isso, aquele estímulo que de forma aguda foi um estresse, essa célula na sua fase de remodelação, de readaptação, que é o que acontece nas fases anabólicas, em que existe toda uma sinalização neuroendócrina para novos genes serem ativados, inclusive alguns genes irão aumentar a capacidade mitocondrial dessa célula. Para quê? Para quando continuar acontecendo esse estímulo metabólico que aumenta a probabilidade de um desafio redox para essa célula, ela ter uma maior capacidade para quê? Para enfrentar esse desafio redox sem entrar em estresse oxidativo. É assim que acontece a adaptação em função de se melhorar as defesas antioxidante mitocondrial desse organismo. O exercício é sempre essa questão, né, de você dar o estímulo que é agressor, ao enfrentar-se esse agressor, que é esse estímulo, essa célula se adapta a ele e se torna mais eficaz, se torna mais potente para enfrentá-lo. Né? Na mitocôndria isso acontece. Alguma sinalização desencadeada pelo exercício, aqui falando de exercício geralmente de mais intensidade, né, maior intensidade, a gente sabe que exercício estimula níveis de cálcio intracelular devido à contração muscular. Isso é óbvio, né? Além, claro, elevando os níveis de quebra de ATP. Então, isso tudo são estímulos que sinalizam lá em genes que são regulados por cálcio, genes que são regulados por ADP também, através de vias como a via da MAP quinase e da PGC1-alfa, que estimulam coativação de fatores transcricionais que são responsáveis por regular a expressão gênica de quê? Olha quem é que é regulado por esses fatores ativados por todo esse estímulo aqui. Enzimas de fosforilação oxidativa, todas essas enzimas da cadeia transportadora de elétrons, do próprio ciclo de Krebs, tudo aquilo é otimizado, é regulado. Enzimas da cadeia transportadora de elétrons, enzima da oxidação dos ácidos graxos, que é o que a gente vai falar a seguir também, tudo isso é regulado, inclusive por uma via reguladora de genômica bastante importante, que é a PIPAR, que a gente vai mencionar em algumas aulas também, aqui já para atiçar a curiosidade de vocês também, como a gente sempre vai estar, de alguma forma, falando do organismo se adaptando do ponto de vista metabólico também, inclusive no tecido adiposo, no próprio adipócito, inclusive na própria capacidade do organismo de quebrar esse adipócito para liberar ácido graxo livre e glicerol também, para os processos metabólicos. E, além disso, os processos de aproveitamento das gorduras, dos carboidratos, das proteínas, tudo isso pode se adaptar metabolicamente em função desse organismo melhorar o seu funcionamento bioenergético.